Graça e paz, glórias a Deus. Estamos em mais uma manhã na presença do Senhor. Bem-vindo ao nosso devocional. E nesse mês de junho nós estamos no nosso devocional Plenitude. E que nessa manhã a plenitude do Espírito esteja sendo uma realidade na sua vida. Que a graça, a paz, o favor do Senhor, que o Espírito Santo de Deus entre na sua casa agora e ocupe todos os espaços da sua vida, todos os espaços da sua residência, todos os seus espaços internos, emocionais, que o Espírito Santo de Deus possa ter o governo da tua casa e da tua família, que você possa sentir nessa hora o toque do Espírito, que você possa sentir a presença do Espírito, que nessa manhã você seja tocado pela boa e poderosa mão do Senhor, que haja livramento na sua casa, na sua família. Que Deus nessa manhã Ele esteja indo à sua frente, abrindo portas, te dando livramento. Que essa manhã seja uma manhã de milagres. Você crê? Vai chegando aí, meu povo, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer nós estarmos juntos. Nós temos o nosso encontro marcado aqui às 7h57. E eu quero dizer para você que está chegando aqui, Deus hoje preparou uma palavra para você, uma palavra para o seu coração. Nós estamos em 4 semanas, sendo essa a primeira semana no mês de junho, e nós estamos falando sobre plenitude. Deus tem nos chamado para a plenitude, nos chamado para viver uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. E nós hoje vamos falar sobre plenitude de libertação de vícios e compulsões. Então, se você conhece alguém que tem vício, que tem compulsão, manda essa live para ele, manda esse vídeo, coloca o nome dele aqui ao final, para nós estarmos orando. E eu creio que haverá libertação, eu creio que haverá mudança. Deus está nos despertando para nós vivermos aquilo que o Senhor deseja para nós. A palavra do Senhor nos diz: eu sei bem os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus nessa manhã está nos chamando para nós despertarmos para viver a vida que Ele deseja que nós vivamos. Você crê nisso? Você crê? Eu creio. E nós vamos ler o nosso devocional de hoje. E o texto base está em Gálatas 5, versículo 1. Aproveita para você, abre bem o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu creio que o Senhor tem falado conosco nesses dias. Quantos gostariam de viver a plenitude? Sabe? Às vezes a gente nem sabe o que seria uma vida plena. Vida plena não é uma ausência de problemas, mas é você ter a certeza de que Deus, apesar dos problemas, Ele está no controle de tudo. E Ele começar a colocar tudo no lugar. Quando Deus começar a colocar tudo no lugar, você vai ver. Eu esperava por isso, eu nem sabia. Deus me trouxe para um lugar, uma terra boa e larga. Deus vai te dar lugares para você estar, situações para você estar, que vai ser como a sua Canaã, um lugar bom e largo, onde você não vai se sentir apertado, sufocado por problemas, por situações. Deus está falando nessa manhã: eu estou entrando no controle, eu estou tomando o controle, e quando eu tomo o controle, eu faço essas coisas. Agora nós precisamos atentar os nossos ouvidos espirituais. Essa semana nós temos falado sobre plenitude na saúde. Primeiro dia. Ontem nós falamos sobre plenitude. Também de diagnósticos médicos.
que Deus nos daria a cura de diagnósticos desfavoráveis. E hoje nós vamos falar sobre vícios e compulsões. Existem pessoas que conhecem a Cristo, mas ainda estão viciadas em cadeias. Existem pessoas que estão lá no mundo, sim. Existem pessoas que estão fora do aprisco e que elas estão ali prisioneiras em cadeias. Mas nessa manhã o Senhor vai nos liberar uma palavra que vai fazer com que a gente rompa todas essas cadeias e esses vícios. Nós vamos ler em Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E eu quero pegar essa parte que diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você já está livre, meu irmão. Você já está livre, minha irmã. Filha amada do Senhor. Deus quer falar com você sobre prisões invisíveis nessa manhã. Existem pessoas aprisionadas em prisões invisíveis. E eu não estou falando necessariamente do uso de álcool e de drogas. Talvez você já foi liberta disso ou você nunca teve esse tipo de vício. Mas existem vícios mais sutis que também nos escravizam e paralisam a nossa vida. Compulsões alimentares. Pessoas que não conseguem regular o seu apetite, comem desordenadamente, já estão tristes em se ver o corpo deformando, já pararam até de se olhar no espelho, já não se pesam mais, já não vão numa academia, já não vão no médico, as roupas já não conseguem dar, e existe uma tristeza, e toda vez que algo acontece de ruim, você precisa comer uma grande quantidade para que você sinta essa emoção descarregar. Pessoas com dependência emocional. Os relacionamentos, eles não fazem mais sentido para você, mas você precisa estar ali, porque você criou uma dependência nessa relação. A relação já te faz mal, já te aborrece, já te entristece. Quando não estamos falando de pessoas que suportam violência, abusos psicológicos, ofensas, pessoas com dependências emocionais com amizades, pessoas que abusam da sua amizade, humilham você, mas existe uma dependência emocional. Isso é um vício emocional. Pessoas viciadas em celulares e redes sociais. Você sabe que você precisa fazer, existem coisas que você precisa realizar, projetos que estão em aberto, mas você fica ali, scrollando, passando ali o telefone o dia inteiro, dia e noite, viciado numa dopamina barata, viciando o seu cérebro em algo que não vai te trazer um futuro. E Deus nesta manhã está dizendo para você: ei filha, eu quero te libertar, porque eu tenho algo excelente, extraordinário para você viver. Comportamentos autodestrutivos, pensamentos obsessivos, gastos descontrolados, pornografias, vícios em açúcar, cafeína, trabalho, pessoas viciadas no trabalho, pessoas que perdem a sua convivência familiar porque são viciadas em trabalho. E o mais perigoso desses se escondem por trás de uma rotina normal. Mas hoje o Espírito Santo quer acender luz. E aonde há luz, as trevas perdem força. Aonde a luz chega, as trevas têm que ir embora. Aonde Jesus chega, há libertação. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As compulsões, elas são grilhões mentais e físicos que prometem alívio, mas é só um alívio momentâneo. Mas ele te mantém prisioneira. O vício, ele começa com uma pequena brecha, um escape emocional, uma distração, um refúgio. Mas o que começou como ajuda se torna uma prisão.
e logo você já não controla mais e você se torna controlada. Minha amada, Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer, você não foi criada para ser escrava. Você foi feita para dominar, para governar e resistir no Espírito Santo de Deus. Coloca aqui nos comentários quantas de vocês se identificaram com essas situações. Prisioneiras atormentadas, prisioneiras e estagnadas, paralisadas, escravas. A carne pode gritar, mas o Espírito dentro de você tem autoridade para calar todo desejo contrário à santidade. Todo desejo contrário àquilo que o Senhor separou, reservou para você. E eu creio, em nome de Jesus, que haverá uma mudança, uma transformação, um milagre. Nessas 4 semanas, hoje já é a primeira semana, nós vamos entrar em áreas mais profundas, para que você realmente seja liberta e viva na plenitude daquilo que o Senhor te chamou. Pare de aceitar migalhas, venha para a mesa do Rei. Você já não é bastarda, você é chamada de filha. As filhas não se alimentam daquilo que cai da mesa, como os cachorrinhos. Você já está assentada à mesa, filha. Pare de se submeter, a se sujeitar a situações onde Deus não te chamou para estar. E eu creio que no final você vai ter a sua vida liberta. Porque chega de viver exausta, frustrada e até mesmo envergonhada. De tantos vícios, compulsões e de coisas que você esconde. Esconde de pessoas perto e não assume até para você mesma. Porque a vergonha muitas vezes te paralisa, a vergonha muitas vezes te aprisiona nesses comportamentos. E eu creio que a liberdade que Deus nos chama para nós dominarmos e não sermos dominadas por vícios alimentares, compulsões por medicamentos, compulsões por compras, mulheres que estão endividadas porque necessitam comprar e comprar cada vez mais e nunca estão satisfeitas. Deus está falando com você nessa manhã. Você foi chamada para ser governante, não governada pelos seus próprios desejos. Seu corpo, a sua mente não comanda, quem comanda é o seu espírito. Seu desejo não te define, seu hábito não tem mais autoridade sobre você, que é uma filha do Rei. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem sofrido com essas cadeias, com esses aprisionamentos. Deus está nos separando, nos preparando para vivermos algo extraordinário. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Que nós não nos deixaremos dominar pelas coisas lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Deus está falando com você. Você não precisa ser dominada. Você não precisa ser dominado pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus pensamentos, pelas pessoas à sua volta. Dependências emocionais fazem com que você viva direcionado pela vida do outro. É o outro que te comanda. Porque você tem a necessidade de ter o olhar dessa pessoa o tempo todo. Chamar essa atenção dessa pessoa, agradar os outros. E você deixa de agradar a si mesmo e principalmente, primariamente, a Deus. Mas Deus nessa manhã, Ele está trazendo uma libertação.
Deus nessa manhã Ele está trazendo uma transformação. E eu quero te fazer um desafio, propor um desafio, para que você tome consciência. Porque quando Deus joga luz em uma área da nossa vida, a gente precisa tomar consciência daquilo que nós estamos passando e daquilo que nós estamos vivendo. Eu quero te chamar para um desafio. Você vai escrever no seu caderninho. Se você não tem um caderninho, busque um caderninho para você. E você vai escrever: Senhor, esses são os vícios que eu quero te entregar. E você vai listar honestamente todos os vícios. Mesmo que te doa, escreve. Quando a gente começa a colocar para fora, quando a gente começa a trazer clareza, o Espírito Santo de Deus então pode começar a agir. Coloque ali: Senhor, eu estou viciada em açúcar. Eu já estou pré-diabética. E isso está fazendo com que eu perca a minha saúde. Senhor, eu sou viciada em redes sociais. Pessoas que têm vícios em apostas. Vocês têm visto pessoas tirando a própria vida por conta de vício em apostas. Pode ser que não você, mas alguém da sua família, que está ainda numa cadeia maligna, viciada nessa dopamina barata de ter uma recompensa, pela predição da recompensa. Você está ali scrollando, você está ali zapeando nas redes sociais, enquanto a sua vida está paralisada. Deus está falando com você. Coloca ali, descreva: Senhor, eu tenho vícios nessas áreas. Mesmo que doa, coloca, expõe, traz à luz. Você precisa parar de esconder áreas da sua vida que te aprisionam, áreas da sua vida que te deixam paralisadas, que te deixam para trás e que fazem com que você não viva em plenitude que o Senhor te chamou para viver. Então, esse primeiro desafio é você fazer uma lista daquilo que você tem sido aprisionada e que te tem causado um vício. Entregue ao Senhor. Faça essa relação e entregue ao Senhor. Liste honestamente. E depois você vai orar em voz alta sobre cada um desses vícios. E você vai declarar: isso não me domina mais. Em Cristo eu sou livre. Eu sou livre da compulsão alimentar. Eu sou livre da necessidade neurótica de depender das pessoas e de agradar as pessoas. Eu sou livre de jogos, de vícios. Mulheres viciadas em pornografia. Eu sou livre dos vícios em compras. Eu sou livre de vícios comportamentais, vícios de briga. Mulheres que são viciadas em confusão. Mulheres que são viciadas em arrumar problema com o marido. Porque você cresceu num lar disfuncional. Então o seu cérebro não consegue ficar em paz quando tudo à sua volta está em paz. Você criou-se, desenvolveu no ambiente onde você via todos os dias a sua mãe brigar com seu pai, a sua mãe brigar com seus filhos, a sua avó brigar com você. Você viveu nesse ambiente, então o seu cérebro foi enxurrado de neurotransmissores, de adrenalina, de cortisol, e você criou um vício emocional. E você não entende o porquê quando está tudo bem, você arruma um problema, arruma uma confusão para ter essa descarga de adrenalina, de cortisol, e você... agora eu tive a minha dose de droga cerebral para satisfazer e para me fazer voltar àquele ambiente conflituoso que eu estou acostumada e que eu cresci na infância. Quebre isso hoje. Quebre isso agora, em nome de Jesus. Coloca no papel: Senhor, eu sou viciada em confusão. Eu sou viciada em fofoca. Eu sou viciada em compras. Eu sou viciada em comida. Eu sou compulsiva. Deus me ajuda. Eu não sou dominada mais por isso. Em Cristo eu sou livre. Nós estamos no nosso 3º dia de jejum. Iniciamos na segunda-feira um propósito de jejum e oração de 7 dias. E eu creio que foi o Senhor que nos impulsionou para nós
começarmos a jejuar e orar durante esses 7 dias. Eu não sei qual propósito que você colocou. O nosso propósito coletivo é que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, que nós venhamos mortificar nossa carne. Nós iniciamos a leitura da Bíblia, que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do nosso entendimento espiritual, para que a gente compreenda as riquezas da palavra de Deus. Mas você pode no dia de hoje colocar como esse propósito incluir: Senhor, eu vou jejuar e eu vou quebrar esse ciclo na minha vida. Jejue por 3 dias, algo relacionado a seu vício. E nesse jejum alimentar, coloque também um jejum daquilo que você é viciado. Se você é viciado em redes sociais, fique 3 dias sem rede social, quebre o ciclo. Lídia, mas eu trabalho com rede social, então você vai entrar, vai postar e vai sair. Você não vai ficar vendo nenhuma novidade, você não vai ficar ali explorando áreas que não dizem respeito ao seu trabalho. E eu creio, e você vai dizer para você, em oração, como uma forma de oração, pedindo ao Senhor: eu não sou o que me domina. Eu sou livre porque Cristo me libertou. Quantos podem dizer isso aí nos comentários? Eu sou livre. Se você chegou até aqui, coloca nos comentários: eu sou livre. Eu não sou prisioneira por aquilo que me domina. Cristo é quem me domina. Eu creio que haverá testemunho de libertação, de graça, de favor do Senhor. Eu quero orar por você. Você que está dizendo aí: chega, não aceito mais ser dominada pelos vícios. Eu fui chamada para ser governante e não governada. Meu corpo não manda em mim. Meu desejo não me define. Meu hábito não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu sou filha do Rei. Eu quero orar por você agora e abençoar a tua vida, que você seja liberta completamente desses vícios. E se você puder, receba comigo essa oração. Senhor Jesus, hoje eu trago a luz sobre tudo aquilo que tem me aprisionado, me prendido, me paralisado. Vícios emocionais, compulsões físicas, hábitos escondidos. Eu te entrego, Senhor. E eu te peço, entra em todas as áreas da minha vida, vasculha, limpa. Não deixa que eu vire prisioneira de vícios e compulsões, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Liberta-me, Senhor, do vício da vergonha, do ciclo da vergonha. Liberta-me daquilo que eu nem consigo confessar em voz alta para ninguém, mas que eu escondo dentro de mim e só eu sei como isso tem me paralisado, me consumido por dentro. Troca a minha mente, Senhor. Toca na minha mente. Toca a minha mente, esses impulsos, os sentimentos. Toca nos meus sentidos e realinha, reajusta, Espírito Santo de Deus. Dá-me força para dizer não quando tudo dentro de mim grita sim. Remove, Senhor, todo apetite desordenado e renova o meu apetite espiritual. Tira a fome da carne e acende a fome da tua presença, da tua palavra. Eu declaro isso em teu nome. Eu sou livre. Eu não sou dominada pelos meus desejos. Eu sou dominada pelo teu Espírito. E não por desejos passageiros. Quebra todo jugo. Queima toda a prisão, Senhor. E que a partir de hoje, eu ande em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Você crê nessa oração? Você foi desafiado a pegar um papel e escrever todas as áreas que tem te dominado. Você foi desafiado a fazer um jejum de 3 dias para você quebrar esse ciclo e substituir por algo que louve a Deus. Coloque um louvor, coloque uma palavra. Aquele louvor do Fernandinho. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus.
cante esse louvor na sua casa, coloque ele bem alto e comece a declarar que você é livre. Você vai contar, você vai testemunhar. E aproveita, compartilha com alguém da sua confiança que você está enfrentando esse desafio. Porque quando a gente confessa, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O inimigo quer que você viva acorrentada, mas Jesus já pagou um alto preço pela sua liberdade. Então declare com fé daí: eu não sou o que me prende, eu sou o que Cristo libertou. E eu creio que foi para essa santidade, foi para essa plenitude, foi para essa liberdade que o Senhor nos chamou. Amanhã nós estamos aqui de volta, 7h57 horário de Brasília, 6h57 horário aqui de Orlando. Venha estar conosco, traga uma amiga. Aproveita, segue o meu canal. A live vai ficar salva no YouTube, então segue o canal no YouTube. Coloca nos comentários, dá um like para que você possa fomentar que esse conteúdo depois chegue mais em mais outras pessoas, porque esse conteúdo vai ficar salvo no YouTube, tá bom? A gente tem um encontro marcado aqui, mas o conteúdo vai ficar salvo lá no YouTube. Então você segue o canal Lídia Sena, dá o like, ativa o sininho das notificações. Estou preparando muito conteúdo bom para vocês. E eu creio que você será um testemunho. Vocês que ainda não estão no canal no Instagram, eu tenho um canal no Instagram, onde eu postei o desafio de nós lermos a Bíblia em 6 meses, onde eu estou postando esse devocional para você acompanhar, as orações. Não deixe de estar lá para você receber. Aqui na minha bio tem escrito canal Lídia Sena. Entra lá que eu vou postar o devocional que nós lemos hoje, a oração que nós fizemos hoje e todo o estudo direcionado. Eu creio que Deus fará grandes coisas no nosso meio. Então, gente, fiquem com Deus e até amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau.